Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz, a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre arrebatamento. Eu sei que hoje em dia não é um assunto que está muito em alta nas igrejas. Hoje eles falam muito sobre cura, libertação e teologia da prosperidade, né? Todas essas coisas têm os seus méritos, né, e a sua importância, porém, né, é muito importante a gente falar sobre arrebatamento, porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas antes de eu começar a ministrar esse conteúdo no seu coração, a te ensinar, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados, né, ao teu coração, para teu conhecimento, edificação, né, e desenvolver a tua intimidade com o Senhor, né. E como eu tenho falado, irmãos, hoje o assunto é sobre arrebatamento, né, e algumas pessoas que não irão ser arrebatadas, né, no grande dia, né, no final dos tempos. Então eu gostaria de ler um versículo aqui, gostaria que você prestasse muita atenção, então não saia, fique até o final do vídeo, irmão, é muito importante isso. Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim, né? Vou ler aqui no meu iPad. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Versículo 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará na ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, né, até o dia que Noé entrou em sua arca. 39. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. E assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Bom, que a maioria das pessoas, pelo menos creio eu, sabe, né? Jesus, ele morre na cruz e faz uma morte expiatória para nos livrar da condenação do inferno e para que a gente fosse realmente, a gente já fizesse as pazes com Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte e Adão havia pecado, então houve separação. E as Sagradas Escrituras nos diz que um dia Jesus voltará. E essa palavra aqui, irmãos, em Mateus, aqui que eu acabei de ler, 24:36, fala sobre o tempo de Noé, ou seja, as pessoas viviam boa, as pessoas elas não tinham muita preocupação, as pessoas elas se casavam, faziam festa, construíam casas, faziam projetos, se preocupavam literalmente com todas as coisas, menos com as coisas espirituais. A pergunta que eu te faço hoje, para você que está me assistindo neste momento, você tem se preocupado com as coisas de Deus? Você tem se preocupado com a obra de Deus? Você tem se preocupado com a tua igreja? Você tem preocupado em estudar a palavra de Deus, em entender o que está escrito? O que significa o dia da ira do Senhor, o grande dia da ira do Senhor? Porque todos nós seremos julgados, irmão. E não adianta, às vezes, a pessoa falar, porque o meu pastor não ensinou, porque eu não tive acesso hoje, isso já não é desculpa para ninguém. Então a gente precisa estar atento. Foi isso que aconteceu no tempo de Noé. Noé foi um profeta levantado, né, para anunciar a uma geração sobre o grande dilúvio. Por quê? O povo começou a se corromper. O povo, eles estavam fazendo tudo que a Bíblia falava que não era para fazer, todas as coisas que eram erradas. Era homem deitando com homem, mulher com mulher, homens com animais. Eles estavam praticando incestos. Eles estavam totalmente corrompidos. Segundo os historiadores, a palavra fala que os pais estavam, às vezes, oferecendo seus filhos a Moloque e a outras divindades naquela época para sacrificar, ou seja, a nação, ou seja, o mundo inteiro estava corrupto. E Deus, vendo essa corrupção, levantou um profeta chamado Moisés para anunciar a toda uma geração sobre eles que eram para mudar o coração, porque senão o Senhor ia mandar um grande dilúvio. Então, assim, as pessoas não acreditaram. A palavra fala que Noé pregou mais de 100 anos, irmãos,
e ninguém se converteu além da própria família. Então assim, Noé ele constrói a arca segundo o pré-requisito de Deus, as ordenâncias, né? E o interessante é que essa arca, ela foi construída, não foi perto de um rio, ela foi construída de uma floresta. Olha que interessante, né? Então, as pessoas quando olhavam para Noé, elas achavam que ele era louco, que ele era um profeta louco e caçoavam dele. E pode ser que você é uma pessoa que Deus conectou aqui para ouvir essa palavra. Será que você não está caçoando das coisas do Senhor? Será que você não está fazendo pouco caso? Será que você não é uma pessoa que, assim como aquelas pessoas no tempo de Noé, está sempre preocupado com muitas coisas? Está preocupado com casa, família, serviço, emprego, né? Empresa. Ele se preocupa com tudo, mas não tira um período para adorar a Deus, não tira um período para ir para a igreja, não tira um período, né, para fazer as coisas do Senhor. Cuidado, Jesus está voltando e a palavra fala que ele vai voltar como um ladrão. Quer dizer o quê? Vai ser um piscar de olhos. E um piscar de olhos ele leva uma fração de 2 milésimos de segundos. Então a gente precisa realmente estar preparado. Então eu quero falar sobre 7 pessoas hoje que na volta de Jesus Cristo, elas irão ficar, elas não serão arrebatadas como muitas pessoas pensam. E você vai analisando, irmão, porque isso é muito importante, porque as pessoas que ficarem aqui, elas vão ter que lutar muito para receber a sua salvação. Ó, o primeiro tipo de pessoa que quando Jesus voltar, ela vai ficar aqui na terra, são aquele cristão distraído, aquele crente distraído, né? Ele está sempre ocupado demais com a correria da vida e não percebe os sinais ao redor. Se você ler o livro de Lucas, ali no capítulo 21 em diante, ali 7, 21, ali para frente, você vai ver que a Bíblia vai dizer sobre os sinais da volta de Jesus, terremotos, guerra, fome, pandemias, né? E várias catástrofes grandes que irão chocar muitos. Quantas pessoas estão vendo isso e estão distraídas? Porque às vezes o passeio é mais importante do que estudar a Bíblia, fazer um churrasquinho, visitar, passear e fazer um monte de coisas. Esquece. E eu não estou aqui para dizer, irmão, que isso não é bom e faz parte, mas lembra de Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, quando você lê o capítulo 3 em 3, você vai entender ali que Salomão está querendo dizer que a gente deve ter equilíbrio. Então você tem que ter um tempo de leitura, de comunhão com o Senhor. Você não pode estar distraído, porque senão você pode ser essa pessoa aqui que quando Jesus voltar, você vai ficar. O segundo tipo de pessoa realmente que vai ficar aqui na volta de Jesus é o falso crente. Lembrando para vocês que às vezes as pessoas se preocupam assim, qual é a diferença de crente e cristão, né? Crente significa crer em algo. Cristão significa imagem e semelhança. Ou seja, até o diabo é crente, o diabo crê em Deus. Então assim, nós precisamos ser cristãos verdadeiros, entendeu? Então assim, ó, o que seria esse crente falso? Ou cristão falso? É aquela pessoa realmente que ela vive uma falsa fé, uma mentira. A palavra de Deus vai chamar essa pessoa de hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem do grego e significa ator, é uma pessoa que atua. Ou seja, dentro da igreja a pessoa é uma coisa, mas fora da igreja é outra. Talvez você está me ouvindo aqui e você já até se escandalizou, ou você viu dentro da sua própria casa pessoas que frequentam a igreja, ouvem os pastores ministrando, o ministro de Deus recebendo uma palavra abençoada da parte de Deus, né? O Espírito Santo ministrando, enfim. E a pessoa é uma coisa lá dentro e fora é outra. Você está entendendo? Então, quando Jesus voltar, essas pessoas vão ficar. Tem pessoas que querem viver uma vida dupla. Pensa que a igreja é um clube social. E a igreja não é um clube social, irmão. A igreja é um local de adoração para mim e vocês. Buscar a presença de Deus, ser curado, ser liberto, aprender e ajudar a evangelizar a palavra a toda criatura. Porque é para isso que Jesus nos chamou. Então, assim, as intenções desse crente, né, falso, não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Nem todas as pessoas, infelizmente, na igreja, eu quero te dizer que são convertidas. Na verdade, irmão, poucas pessoas dentro da igreja
realmente são convertidas, que têm um compromisso com Jesus. E você vê isso pela frequência nos cultos, você vê isso pela vida de oração, você vê isso com um compromisso. A pessoa, ela tem compromisso com tudo, menos com a casa de Deus, menos com as coisas do Senhor. Fica ligado, irmão, porque se você está fazendo isso, você está vivendo uma vida dupla, você corre o perigo de ficar aqui. Bom, a terceira pessoa, né? A terceira classe de pessoas que vai ficar quando Jesus voltar para buscar a igreja dele é o crente presunçoso, né? Ele se acha superior às outras pessoas. Ou seja, assim, ele acha que o que ele sabe é mais importante, o que ele fez é mais importante, o que ele sente é mais importante, e ele não ouve as outras pessoas, né? Tem quantas pessoas, às vezes, que a gente quer orientar na palavra de Deus, a gente como um pastor, e a pessoa, ela não quer ouvir, ela fecha os ouvidos. A palavra de Deus vai falar no Novo Testamento que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, haveria apostasia da fé, né? E se levantariam falsos mestres e pregariam falsas doutrinas. Infelizmente, irmão, eu falo isso para vocês por uma caminhada de quase 20 anos no Evangelho, né? Que as pessoas geralmente não gostam de ouvir a verdade, elas gostam de ouvir a mentira. E quando a gente fala a verdade para elas, elas ficam bravas e elas muitas vezes não deixam ser moldadas por Deus. Então não seja presunçoso, irmão. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa que não seja soberbo, saiba dar honra às pessoas, né? Entenda que você não é dono da verdade, você não sabe de tudo. Eu não sei, eu falo isso para as pessoas, quando as pessoas vêm pedir conselhos para mim, eu falo, ó, irmão, se tiver dentro da minha possibilidade, das minhas capacidades mentais, né, e daquilo que eu aprendi, eu vou te orientar. Se eu não souber, eu vou procurar informação para poder te ajudar. Então, assim, ninguém sabe tudo nessa vida. Seria presunção a gente achar que a gente não precisa dos outros, que a gente é melhor do que os outros, que a gente sabe tudo. Então, assim, geralmente pessoas que são assim, arrogantes, altivas, essas pessoas são abatidas pela presença de Deus. Essas pessoas acabam pecando e caindo. Bom, o próximo tipo de pessoa, né, de cristão, crente, né, que vai ficar na volta de Jesus, é aquele crente acomodado, né? Ele se contenta em seguir a rotina, né? Então, assim, ou seja, ele não quer crescimento espiritual, não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não quer fazer a obra de Deus, ele não quer ajudar. Hoje eu estava no culto, né, e aí tinha uma irmã que ela falou uma coisa muito importante, eu cheguei a anotar no meu celular, até para criar um material para depois a gente estar ministrando aqui. Ela falou assim, que há 3 coisas muito importantes para a gente dar para o Senhor, né? Nosso dinheiro, o nosso talento, né, e o nosso tempo. Ou seja, às vezes as pessoas são acomodadas, às vezes as pessoas elas têm preguiça de ler a palavra. A pessoa vem para a igreja, ela não quer orar, ela quer pedir que o pastor ore, ela tá indo ver o irmão indo para a igreja, ela não vai. Ela diz assim, ô irmãozinho, ora por nós aí. Preguiçoso. E Deus, ele não gosta desse tipo de pessoa. Então, assim, temos que ser trabalhadores, sabe? Temos que ser diligentes nas coisas do Senhor. Você tem que ler a palavra de Deus, irmão. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ter a honra, você está entendendo? Realmente, de separar um tempo com Deus. Tem pessoas que, às vezes, elas falham demais com o Senhor. A Bíblia diz assim, por exemplo, como eu sempre falo, né? Porque é uma coisa que acontece, está acontecendo cada vez mais. A pessoa às vezes tem 2 vezes por semana, 3 ou 1 vez por semana para ir no culto, a pessoa não vem, a pessoa não vai, e ela sempre está arrumando desculpa. Deus está vendo isso, Deus está vendo o coração, né? E eu não digo, irmão, que tem pessoas que realmente às vezes está passando por uma situação e naquele momento não pode, mas é aquela coisa, né? Será que não pode realmente? Né? Tem pessoas, eu cansei de ouvir pessoas que falam assim, pastor, eu vou te acompanhar pelo YouTube. Irmão, o YouTube, ele é uma ferramenta para ajudar vocês a crescer. O YouTube é uma ferramenta para ajudar a edificar. Ou seja, isso aqui possibilita ir para vários cantos do país, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná, para São Paulo, para Minas Gerais, Belo Horizonte,
sabe, Manaus, Maranhão, para fora do país. Tem pessoas que nos acompanham, você está entendendo? Mas existem lugares dentro do Brasil e fora que não tem uma igreja, que não tem uma pessoa para poder ajudar. Aí tudo bem, mas tem pessoas que às vezes não querem ir para a igreja, tem pessoas que dão desculpa, tem pessoas que não querem ter um compromisso. A Bíblia fala em Hebreus, não deixei de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque a pessoa vai ser atacada pelo diabo, a pessoa vai cair, e é um mandamento de Deus, irmão. Tá pecando quem não faz isso, você tá entendendo? A não ser que tenha um bom motivo e Deus sabe do coração. Mas procure não ser um crente acomodado, procure realmente ter uma predisposição. Chega na tua igreja e pergunta assim: pastor, o que eu posso te ajudar? Pastor, eu posso limpar um banheiro? Posso varrer a igreja? Pastor, tem alguma conta de energia que eu posso pagar? Luz, água, aluguel? Posso ajudar em alguma coisa? Posso fazer visita com você? Tem pessoas que elas não são proativas, são acomodadas. E tudo isso o Senhor está vendo, e a Bíblia fala, né? Chegarão no final do tempo e dirão: Senhor, Senhor. Então aí as pessoas vão ficar apavoradas. E aí não dá tempo, irmão. Então acorda. Você que está me ouvindo agora, desperta você que dorme. Se desperta, ajude a viúva, ajude o órfão, ajude o necessitado, visita as pessoas que estão doentes, estão afastadas, pessoas que estão presas, ajuda o teu pastor, ajuda a tua igreja, seja uma pessoa que realmente faça a diferença onde você está. Porque senão, irmão, o negócio vai ficar feio. Você tem que lembrar que eu e você seremos julgados. Tanto é, por que eu estou pregando hoje? Porque o Deus me deu um dom da palavra para ministrar. E um dia Deus vai me cobrar. Será que você que está ouvindo aí, quantos dons que você tem? Talvez você não está operando, não está fazendo o seu melhor, você está pensando apenas em você. Entendeu? Então assim, não seja acomodado. O quarto tipo de pessoas que vai ficar quando Jesus buscar a igreja é o quê? Aquele crente que faz divisão dentro da igreja, contenda, facção. Já viu? Aquele fofoqueirinho, né? Tem crente, meu Deus, é horrível isso, irmão. Horrível. Tem pessoas, eu costumo falar, às vezes as pessoas riem. Tem pessoas que é pior do que o diabo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o diabo a gente ora e manda embora. Demônio a gente ora, bota a mão e manda embora. Mas tem pessoas que ficam fazendo divisão. Tudo aquilo que o pastor, né, construiu, foi atrás de ovelhas, está buscando, está restaurando vida, e os líderes da igreja trabalhando para restaurar o coração do homem de Deus, daquela mulher de Deus, né? A pessoa vai lá e fica fazendo fofoquinha. Aí a gente tem que parar para resolver essas situações, né, que atrapalham. Então assim, não seja uma pessoa que faça divisão. Tome cuidado com a sua boca. Lembra que nas mesmas medidas que você medir os outros, será medido, irmão. A Bíblia é muito clara. E antes de você falar de uma pessoa, de falar do cisco do olho da pessoa, olha a trave que está no seu olho. Então assim, toma cuidado com o que você está falando. Você será julgado. E não adianta você, às vezes, porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, é só uma mentirinha. Não, uma mentirinha leva para o inferno. Porque para Deus, mentirinha ou mentirão é tudo igual. Você está entendendo? Então assim, você corre risco de ficar no arrebatamento e ainda ir para o inferno por conta desse tipo de coisa. A pior coisa que acontece na vida de muitos cristãos, que eu vejo, que eu já vi, é fofoca. Porque a fofoca é maligno, é uma palavra torpe, uma palavra maldita. Porque a fofoca ela tem a intenção de prejudicar o caráter da outra pessoa. Então não fala. Aí, às vezes a pessoa pergunta assim: pastor, mas não posso falar? Pode. Quando for assim, chama a pessoa e fala na cara, irmão. Esse negócio, quando muita gente fala assim: pastor, eu vou contar pra você, mas você não fala pra ninguém. Irmão, isso é fofoca. Nem escuta quando uma pessoa falar isso aí. Você tá entendendo? Porque quem fala a verdade não tem medo de falar a verdade. Fala assim: chama a pessoa que eu falo na frente. Você tá entendendo? Então assim, a Bíblia fala que quando a gente for conversar com alguém ou ter alguma discussão, alguma coisa que não gosta, tem que ter duas testemunhas. Então assim, tem que ter gente para provar. Se você for na justiça falar isso pro juiz da outra pessoa, fala assim: você tá falando mal de mim. O cara vai falar o quê? Prova isso aí. Aí o cara te processa, né? Então assim, toma cuidado com isso aí. Não seja um fofoqueiro. Você está entendendo? Não seja uma pessoa que causa divisão na tua igreja, não seja uma pessoa que trabalha contra o teu pastor, os teus líderes, irmão. Isso é a coisa mais horrível do mundo. Aí a pessoa fica pagando preço. Aí a pessoa fica aí sofrendo ataque do diabo, fica levando corretivo de Deus, porque ela é a boca grande dela. Então assim, cuida da sua boca, cuida da sua vida. Eu gosto de falar assim: Deus deu duas orelhas pra gente e uma boca, ou seja, para ouvir mais e falar menos. A gente entra muito enrascado, irmão, porque a gente fala coisa que não deve, no momento que não deve.
e coisa que não é nem da nossa ossada, o problema nosso, daí a gente entra para ficar fazendo as coisas, né? Próximo aqui que eu quero falar, o sexto, é aquele cristão, aquele crente que não guarda a palavra de Deus, né? Olha o que fala Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, e por isso também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Tá falando sobre arrebatamento. Olha só que interessante. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ou seja, Jesus está voltando e ele não demora para voltar. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Então, assim, você está guardando a palavra? Você está botando em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui no canal? Aqui a gente tem atualmente quase 100 vídeos aqui abençoados para edificação. Você está botando em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui na igreja com o teu pastor, aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, aquilo que você lê na Bíblia, as pregações que você vê, os louvores, você está botando em prática? Você precisa botar em prática, irmão. Você precisa botar em prática. Por quê? A palavra de Deus, ela fala o quê, né? Que a árvore que não produz fruto, o Senhor vai botar um machado na raiz, vai ser cortado e lançado ao fogo. Verdade. Eu tô aqui para abrir a mente de vocês e vocês entenderem realmente que o negócio é sério. Jesus, ele quer ver você produzindo frutos, né? Se você foi uma pessoa que foi ganha, já está tempo na presença de Deus, o que você está fazendo pelo reino de Deus? O que você está fazendo pela tua igreja, pelo teu pastor? Como que você está contribuindo para levar a obra do Senhor? Você está entendendo? Existem inúmeras formas de contribuir, mas você precisa trabalhar. Você precisa mostrar fruto. Não é só você orar em casa, não, irmão. Não é só dizimar, ofertar, não é só ir para a igreja. Você precisa trabalhar para o reino de Deus. Você precisa ganhar a tua família. Você precisa evangelizar. E esse é o chamado, né? Então, assim, coloque em prática aquilo que você aprende. Se a maioria das pessoas colocasse em prática aquilo que aprende, irmão, ia ser uma beleza, sabe? Eu falo para vocês, assim, como um pastor, pelo tempo que eu estou pastoreando, eu já percebi que as pessoas demoram mais ou menos de 3 a 5 anos para realmente entender o que é a palavra de Deus e se fixar. Porque até então elas vivem como verdadeiros bebês. Toda hora tem que estar em cima, toda hora tem que estar corrigindo, toda hora tem que estar orando, buscando, expulsando demônio, que a pessoa ouve a palavra e não coloca em prática. Então seja um crente verdadeiro, seja um cristão verdadeiro, coloque em prática o que você lê, seja fiel, seja honesto, né? Com o teu coração, com a tua vida, que Deus vai abençoar. Você está entendendo? Sétimo aqui que eu coloquei, né? A pessoa que não realmente ela não está cheia do Espírito Santo. Quando a gente lê a passagem das virgens, né? A gente vê que metade estava preparada, metade não. Ou seja, é aquele crente que está acomodado, né? Que eu falei lá em cima, né? Pessoa que não foi selada. Quando eu chego na igreja, às vezes eu pergunto: quem aqui recebeu o Espírito Santo? E eles não sabem nem o que é o Espírito Santo. É uma vergonha, de verdade, irmão. Tem que pregar muito, tem que ministrar muito, ensinar muito dentro das igrejas isso. As pessoas não têm. As pessoas acham que aceitar Jesus, descer as águas e está tudo certo. Não. A Bíblia diz que a salvação, ela vem quando você recebe o Filho do Homem. Sabe? Você recebe Jesus de Nazaré, o próprio Espírito Santo, e é botado um selo, né? Uma marca na sua testa. E essa marca é como pensa num contrato. Você compra uma casa, né? Você vai lá no cartório, você assina, com a tua autografia, né? Você dá a tua rúbrica, como diz, né? Tua assinatura, aí você prova assim, ó, essa casa é minha. Quando você recebe o Espírito Santo, o próprio Deus começa a habitar dentro de você. Então, assim, no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia do arrebatamento, o Senhor vai falar: ó, isso aqui, ó, tá com a presença do Espírito Santo. Isso aqui é filho meu. Quem não tá, vai ficar, irmão. E o negócio é sério. Você precisa correr atrás. Tem muita gente aí que não consegue ficar firme na igreja porque não possui o Espírito Santo. É incrível. E eu falo para vocês porque eu ministro isso direto. E quando a gente vai falar sobre maldições, a gente vai falar sobre macumba, a gente vai falar com coisas assim mais fúteis, perto de outros assuntos. Eu falo assim, fúteis, perto de alguns assuntos que são de muito mais importância. Por exemplo, arrebatamento é uma coisa extremamente importante. As pessoas não vê o vídeo, as pessoas não assistem, né? E aí depois pago. Muitas vezes morre sem salvação, e se Jesus voltar vai ficar. Porque realmente não estava preparado.
E aí não vai dar tempo não, irmão. Depois que Jesus voltar, acabou-se. Quem ficou, ficou. Quem foi, quem foi. Você tá entendendo? Né? O último aqui que eu quero falar é aquela pessoa que nunca se converteu. Sabe? Então assim, existem pessoas que estão dentro da igreja, volto a dizer, elas não são convertidas. Esses dias eu estava ministrando, ou melhor, quarta-feira eu estava ministrando aqui na igreja, e eu estava falando sobre isso. Tem pessoa que vai procurar mulher dentro da igreja. Tem. Muito. Tem pessoa que vai procurar marido dentro da igreja. Tem gente que vai procurar namorado. Tem gente que peca dentro da igreja, vai ver o amante na igreja. Irmão, o negócio é terrível. Eu já ouvi cada coisa. Tem pessoas ali dentro da igreja que às vezes tá com ciúme da mulher, vai só porque tem medo do pastor na cabeça deles, né? Que o pastor vai fazendo alguma coisa. Tem gente que é usuário de droga, tem tudo que é tipo de classe de pessoas, alcoólatras, drogados, pessoas perdidas, pessoas que estão tentando suicídio, pessoas que estão recomeçando ali dentro da igreja. E existe realmente aquelas pessoas também, obviamente, que estão começando, tem outros que estão em processo de restauração, que estão no meio, outros que são restaurados, estão cheios da presença de Deus. Então existe vários tipos de pessoas, e tem aquele que é fiel e existe aquele que não é. Ah, pastor, como você sabe? Muito simples, a palavra fala sobre joio e trigo. Se você ainda não viu, procura lá, irmão, você vai ver, né? A planta, o trigo e o joio é semelhante. A diferença é que quando você pega o trigo, você aperta, a semente sai, o joio não tem nada. Você está entendendo? Então assim, o que eu quero dizer? Quando passa a dificuldade, quando passa a tempestade, quando vem a crise, você sabe quem é de Deus, permanece. Irmão, permanece, simples assim. E quem não permanece, porque não é de Deus. E eu tô falando isso para vocês porque eu sou prova viva disso, irmão. Não importa. Não importa se te rejeitaram, te abandonaram, se você foi traído, se você está doente, se injustiçaram. Quem é de Deus permanece, ponto. Essa é a verdade. Porque a força não está em nós, a força vem de Deus. Deus que vem sobre a nossa vida, que nos mantém firmes. Então assim, o crente que não se converteu, ficou brincando, né? Vai ficar. E tem muita gente na igreja que eu ouço e eu cresci, sabe? Que nunca se converteu de verdade. Ouve o pastor pregando, tá ouvindo culto, ouve louvor, tá há anos dentro da igreja. Tem aqueles caras lá, aquelas mulheres que é papo palavra que eu falo, né? Que tá uma onda agora de revelação de um lado pro outro, né? E eu falo que a maior revelação é a palavra de Deus, né? Não é que Deus não usa os profetas, Deus usa sim, a profecia usa. Porém, por que tem que usar? Porque a pessoa, primeiro, não tem capacidade de ouvir o próprio Deus, segundo, não lê a palavra. Você está entendendo? Então, para não viver na desgraça, no sofrimento, Deus fala. E pode ser também, às vezes, que Deus ele dá uma palavra mais de incentivo, que a pessoa está passando um processo, uma luta ali, e precisa permanecer ali, firme. Mas, entendeu? Mas tem muita gente que não se converteu. Por isso que a palavra fala, no final do tempo dirão, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, curei, expulsei demônios. E o Senhor vai dizer assim, aparte de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Está falando para quê? Para crente que não se converteu, crente que não tem Deus no coração, crente que leva as coisas de tudo que é jeito. Tá cheio na igreja, irmão. Tá cheio de gente assim, infelizmente. Tá faltando pregação verdadeira, tá faltando falar sobre arrebatamento, tá faltando ensinar a verdade. Tem muita gente aí que tá fazendo as coisas oba-oba. E tem muita igreja que abriu, muita igreja que iniciou, que as pessoas estão visando ter lucro. Não é em alma não, é dinheiro mesmo. Então assim, presta atenção, irmão. Que esses 8 sinais possam estar no teu coração. Que você possa realmente deixar Deus falar com você. Que você não seja uma dessas pessoas, né, uma dessa classe de pessoas aqui, né, que vai ficar. Porque é a coisa mais triste que for, irmão. Porque o anticristo ele vem e vem sem demora. A nova ordem está aí, o anticristo, o falso profeta, a besta, tá tudo aí colocado no cenário, né? Se falou que quando construísse o terceiro templo, né, de Israel, é que o fim estaria próximo, chegando, e o terceiro templo está sendo construído em Israel, irmão. Então, abre o teu olho, é tempo de vigiar. A pergunta que eu te faço hoje é, nesse momento, se Jesus voltasse agora, irmão, você estaria pronto? Você que está me ouvindo,
Você estaria pronto para a volta de Jesus? Se você é uma pessoa que está me ouvindo aqui, você diga assim, pastor, eu estou com dúvida. Se você pensou demais, não, você não está pronto. Você sabe por quê? Quem está pronto não duvida nada, tem certeza das coisas. Está pronto. Porque fala igual a Paulo, né? Morrer é lucro, viver é Cristo. Amém. Está preparado para tudo. Nossa vida aqui é passageira. Então esteja preparado para a volta de Jesus. Que esse vídeo possa te edificar. Que esse vídeo possa te trazer um despertamento. Que você possa ser uma pessoa que, se você não era comprometido com as coisas de Deus, passe a ser comprometido a partir de hoje. Deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus ministrar no teu coração. Leva as coisas de Deus na verdade. Se você levou até hoje, de qualquer jeito, ajoelha aí onde você estiver, dobra o teu joelho, ora para Deus, peça perdão para o Senhor. Fala assim, Senhor, me perdoa. Eu quero levar as coisas de verdade agora, com seriedade. Quero ser um homem zeloso, uma pessoa que frequenta a igreja, que lê a palavra, que estuda, que jejua, que ora, que cumpre princípios. Eu não quero ficar aqui, eu não quero sofrer. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você estiver, coloque a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de todas as pessoas que me ouvem, Senhor, neste momento, que haja um despertar a respeito do arrebatamento. Que eles possam, Senhor, ser edificados, Pai. Se alguém aqui que está me ouvindo, Senhor, que está vivendo de forma indigna com o Evangelho, que não condiz com a palavra, que o Senhor possa dar um despertar. Porque a Tua palavra fala que o Espírito Santo, ele convence do pecado e da justiça, né? Então, assim, se há pessoas em pecado aqui, pessoas que estão tortas, Pai, ministra sobre o coração delas aqui nessa noite. Ministra sobre o coração delas nesse dia, melhor dizendo. Que elas possam ser impactadas com a Tua presença, com o Teu amor, Senhor. Que eles possam viver de forma digna, Senhor, estar preparada para o arrebatamento. Porque como diz a palavra aqui em Mateus, Senhor, o Senhor vai vir como um ladrão. Vai vir no momento que menos as pessoas esperam. Nós queremos estar preparados, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui ainda não aceitou o Senhor, que o Senhor receba essa pessoa, este homem de Deus, essa mulher de Deus, neste momento, Senhor, que ela seja impactada como teu filho e tua filha. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, se você gostou desse conteúdo, se te abençoou, eu te peço assim, já deixa um like bacana aqui pra gente, né? E ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, irmãos.